Dando sequência nas nossas aulas aqui sobre a base da fé, hoje nós vamos olhar um pouco mais para a Bíblia em si e lidando com uma questão que muitos tentam utilizar para atacar a Bíblia. Se de fato a palavra de Deus possui contradições, seria a Bíblia um livro de contradições? Um ponto importante para iniciarmos é pensar no que significa uma contradição. Então, buscando uma definição simples, num dicionário comum que facilmente é encontrado na internet, nós temos contradição definida como uma afirmação ou comportamento que expressa incoerência em relação ao que foi feito ou dito anteriormente. Agora, vamos aplicar essa definição ao texto bíblico. Estaríamos falando de uma discordância entre diferentes textos que possuiriam assim ideias opostas entre si, gerando um conflito talvez de informações. Em termos práticos, o que isso gera é que nós teríamos um cenário onde seria impossível conciliar relatos, por exemplo, ou que um texto bíblico apresenta uma ideia que nega outra ideia apresentada em outro texto. Agora, será que isso de fato acontece dentro da Bíblia? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E vale a pena analisar o próprio texto bíblico para termos segurança em dar uma resposta adequada para essa questão. Um outro ponto pertinente nisso ainda, que é importante de frisarmos, que por si só a presença de afirmações diferentes não implica na existência de uma contradição. É possível duas pessoas contando a mesma história contarem detalhes, apresentarem informações diferentes sobre aquela história, mas não gerar o cenário que acabamos de falar de ser impossível conciliar os relatos. Antes de olharmos para as supostas contradições na Bíblia, é importante nós pensarmos um pouco no que a Bíblia se diz ser, o que a palavra de Deus afirma sobre si mesmo. Eu quero começar lendo dois versículos escritos pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde Paulo diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe bem o que Paulo diz aqui, que toda a escritura, uma outra maneira de entender isso, toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, tudo que está registrado na Bíblia é inspirado por Deus, vem do próprio Deus, palavra que procede da boca do Senhor. Paulo ainda fala um pouco sobre características, sobre a utilidade, até o efeito que essa palavra de Deus tem em nós. Diz, por exemplo, que ela nos aperfeiçoa. O ponto nisso é que a palavra de Deus é perfeita, ela possui as características do seu autor de fato, que Deus imprimiu na sua palavra, sua própria perfeição. E por causa da perfeição existente nela, nós também somos aperfeiçoados. Apenas algo perfeito é capaz de aperfeiçoar, de fato, né? É isso que a palavra de Deus afirma sobre si mesmo. Um outro texto também que nos chama a atenção está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos 20 a 21. Pedro diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um ponto que pessoas tentam atacar na Bíblia é de dizer que a Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos limitados e, no fim das contas, falhos, como todos nós de fato somos. Mas o que Pedro diz aqui é que os homens, na verdade, foram uma ferramenta que Deus usou,
que eles falam da parte de Deus, que o conteúdo de fato da Bíblia não vem do homem, mas de Deus. E com isso, mais uma afirmação que atesta, que aponta para o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus e é perfeita, não possui erros, por causa daquele que a inspirou. Alguns detalhes pertinentes de pensarmos nisso. Se você parar para ler a Bíblia, é impressionante a perfeição e a harmonia notada por meio da sua leitura. A Bíblia inteira, do início ao fim, possui ideias que são apresentadas nas primeiras páginas da Bíblia, quando falam, por exemplo, sobre a criação, sobre o poder de Deus na criação, sobre a maneira como Deus criou o casamento, por exemplo. E o restante da Bíblia inteira continua utilizando esses conceitos sem contradizer as informações apresentadas nas primeiras páginas da Bíblia. Os relatos dos evangelhos, por exemplo, 4 livros que falam sobre a vida de Jesus e que, com uma precisão impressionante, notável, não se contradizem. A melhor maneira, no fim das contas, de percebermos isso é por meio da própria leitura. A maioria dos céticos que tentam encontrar essas falhas na Bíblia não estão fazendo o trabalho mais simples para averiguar isso, que é ler a própria palavra de Deus. Se fizermos isso, mesmo que não busquemos informações extra-bíblicas ou informações históricas, arqueológicas que demonstrem a confiabilidade e a autenticidade da Bíblia, a mera leitura já vai abrir os nossos olhos para a harmonia que todos esses livros possuem entre si. E é impressionante como o contexto complexo da Bíblia não gerou contradições. Essa harmonia é percebida, mesmo a Bíblia tendo sido escrita em 3 idiomas diferentes: o hebraico, o grego e algumas partes em aramaico ainda, escrita por múltiplos autores, dezenas de homens diferentes escrevendo, e com uma grande distância, tanto geográfica, pessoas em lugares diferentes. Paulo, por exemplo, escreveu 2 Timóteo num lugar, num momento. Pedro escreveu 2 Pedro em outro lugar e em outro momento. E, na verdade, a distância cronológica é ainda mais impressionante. Mais de 1000 anos para a escrita de todo esse livro. E mesmo com todos esses elementos, ainda vai chamar a tua atenção a harmonia existente de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos para isso que nós somos capazes de perceber e para o que a própria Bíblia afirma de si mesma, nós podemos ter segurança em dizer que a Bíblia não tem contradições. A perfeita palavra de Deus não se contradiz. Mas o que nós encontramos na Bíblia são alguns textos difíceis, que numa primeira leitura parecem contradições. Vamos chamar isso de contradições aparentes apenas. E vamos pensar um pouco sobre como lidar com essas aparentes contradições. Essas aparentes contradições podem ser enquadradas em diferentes categorias, por assim dizer. Então, nós vamos olhar aqui para algumas dessas aparentes contradições que são oriundas, por exemplo, de relatos escritos com pontos de vista diferentes. Que nós temos, por exemplo, no caso dos evangelhos, 4 pessoas diferentes contando a mesma história. E como isso gera essas aparentes contradições. Também, às vezes, do fato de que textos são organizados com objetivos diferentes. Outra questão importante nisso: alguns textos têm contextos diferentes. E as aparentes contradições vêm disso. Ou até, o último caso que vamos olhar aqui também, para erros não na escrita do texto, mas na sua cópia. Erros dos copistas, melhor dizendo. Começando pelos relatos com pontos de vista diferentes. Eu quero começar olhando para um caso nos evangelhos. Nós teríamos outros exemplos, mas a ideia que eu vou colocar aqui se aplica para a maioria deles. Primeiro, lembra daqueles ladrões que foram crucificados com Jesus na cruz?
Quantos deles zombaram de Jesus? Primeiro texto de Mateus, capítulo 27, versículo 44, diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que as pessoas estavam zombando de Jesus, xingando Jesus, e que os ladrões crucificados ao seu lado também faziam isso. Mas quando nós abrimos em Lucas 23, Lucas nos dá uma informação diferente disso. Ele diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Afinal de contas, quantos ladrões zombaram de Jesus? Foram os dois? Ou, conforme Lucas, um zombava enquanto o outro repreendia aquele zombador e até tentava defender Jesus? Eu quero fazer algumas considerações para tentarmos conciliar esses relatos aqui. Primeira coisa com isso, nós devemos pensar na natureza dos evangelhos. Já citei um pouco disso, mas aprofundando um pouco mais agora, estamos falando de 4 relatos que estão, de maneira geral, contando a mesma história, contando sobre a vida de Jesus. Como se trata de um período de uma vida inteira, na verdade, os evangelhos começam, alguns deles, antes do nascimento de Jesus e vão até a sua ressurreição. O que nós observamos na leitura dos evangelhos, primeiro é que, às vezes, algumas histórias foram contadas por um dos evangelistas e o outro não contou. Lucas conta alguma coisa que Marcos não conta. Ou Lucas conta de uma maneira mais detalhada do que Marcos faz. E isso é natural quando nós temos pessoas diferentes contando aquelas histórias. Também, às vezes, quando chegam nesses eventos, alguns eventos, por exemplo, aquela famosa multiplicação de pães e peixes, é contada pelos 4 evangelhos, mas de uma maneira diferente. João, por exemplo, no capítulo 6, conta muito mais detalhes do que os outros 3 livros. Agora, a gente consegue entender isso se pensarmos em termos práticos. Talvez você e um parente seu, lembrando de alguma história antiga da infância ou de algum momento das suas vidas, vocês vão contar a mesma história, mas você conta de uma maneira, enfatizando alguns detalhes, lembrando talvez de alguns detalhes, enquanto talvez o seu parente resume mais. Talvez enfatiza algum outro acontecimento, conta na sua perspectiva. E no fim das contas, é disso que se trata aqui. Relatos que foram feitos por homens diferentes, com talvez objetivos diferentes, públicos-alvos diferentes, e nisso enfatizando os detalhes que outros não enfatizaram naquela mesma história. Pensamos, por exemplo, em algumas explicações plausíveis para essa diferença aqui do relato de Mateus 27 e de Lucas 23. Não é difícil de imaginar que, no início, os 2 ladrões estavam zombando de Jesus. Homens condenados, passando por um estresse terrível naquela cruz, um sofrimento terrível, que quando a multidão começou a zombar de Jesus, os 2 fizeram o mesmo. Mas depois de horas sofrendo tudo aquilo, horas pendurados naquelas cruzes, um deles refletiu mais. Talvez ele teve contato com a pregação de Jesus, talvez com a pregação de João Batista até, ele percebendo o comportamento de Jesus, como Jesus não revidava as ameaças, como Jesus era manso, demonstrava um autocontrole ímpar para alguém que estava sendo crucificado. Ele começou a refletir e chegou à conclusão: este nenhum mal fez. Devemos parar de zombar dele, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece. E ainda nisso tudo, certamente o ponto que eu já frisei, Mateus e Marcos, que falam que os 2 ladrões zombavam de Jesus, foram menos detalhistas nisso. Contaram de maneira geral o que os 2 fizeram, mas Lucas mostrou que no final, um dos ladrões mudou a sua atitude.
Esses são passos que nos ajudam a conciliar, mais uma vez, os relatos dos evangelhos e o que se aplica aqui ao caso dos ladrões podem se aplicar a outros textos que venham a apresentar contradições aparentes também. Outra causa dessas aparentes contradições está no fato de que alguns textos foram organizados com objetivos diferentes. Eu quero pegar aqui o exemplo de quando Jesus foi ungido em Betânia. Isso aconteceu poucos dias antes da sua morte, um caso em que uma mulher vem com um perfume precioso e derrama sobre Jesus. Agora, se você ler em João capítulo 12, João vai dizer que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa, que Jesus estava em Betânia e essa mulher veio, Maria, irmã de Lázaro, e ungiu a Jesus com o perfume. Agora, se você for para Marcos capítulo 14, a partir do versículo 1 diz: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E então, no versículo 3, estando ele em Betânia, conta a história de Maria ungindo a Jesus. Aconteceu quando? 6 dias antes da Páscoa ou 2 dias antes? Como Marcos capítulo 14, versículo 1 nos diz. É importante a gente entender aqui que nem sempre os textos são organizados, a sequência dos fatos é organizada com o mesmo objetivo. Claramente, o texto de João 12 foi organizado seguindo a ordem cronológica dos fatos. Que João diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia e lá ele foi ungido por Maria. Agora, quando nós vamos para Marcos 14, observe que o que aconteceu 2 dias antes da Páscoa não foi o evento em que Maria ungiu Jesus, mas sim que 2 dias antes da Páscoa, os religiosos tramavam matar Jesus. Depois, Marcos fala sobre o momento em que Jesus foi ungido, mas não seguindo uma sequência cronológica. Isso já havia acontecido alguns dias antes, conforme João 12. Marcos, porém, coloca esse evento aí por causa da sua relação temática, seguindo uma ordem dos assuntos mesmo aqui. O que Jesus vai dizer em Marcos 14 é que o ato de Maria de ungí-lo estava relacionado com o seu sepultamento. Era algo que os judeus faziam quando alguém seria sepultado, pegavam o corpo e o ungiam, embalsamavam ele com aquele perfume. Que o que Maria fazia então estava preparando Jesus para o seu sepultamento, era um símbolo para o seu sepultamento. Marcos coloca isso próximo ao evento em que Jesus seria morto e assim sepultado. Mais uma vez, a relação aqui não é cronológica, e sim temática. Outra questão são as diferenças de contexto, não é? Eu quero pegar um exemplo aqui sobre uma aparente contradição entre o que Paulo fala e o que Tiago fala na sua carta. Veja as palavras de Paulo em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Paulo diz: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E em Gálatas 3, 6, Paulo fala de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo, então, deixa claro aqui, a justificação e nisso a salvação vem pela fé e não por obras. E esse foi o caso também de Abraão. Agora observe as palavras de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele vai dar aquele exemplo de quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado e conclui no versículo 24: Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora, que contradição nisso? Abraão foi então justificado pela fé ou pelas obras?
E nisso nós somos salvos pela fé ou pelas obras. Embora pareça, não há contradições aqui. Há uma diferença de contexto. E pelo contexto diferente, Paulo utiliza a palavra obra se referindo a uma coisa e Tiago se referindo a outra. O contexto de Paulo em Gálatas é sobre combater falsas doutrinas. Pessoas que estavam pregando que seríamos salvos cumprindo a lei do Antigo Testamento, como se fôssemos assim nos tornar merecedores da salvação. Agora, Paulo diz que isso é errado e ele ensina que nós somos salvos pela fé em Cristo, pela graça de Cristo, mediante a nossa fé, e não por causa do nosso mérito. Não podemos fazer nada que nos faça merecedores da salvação, mas nós cremos em Jesus Cristo. Tiago, por outro lado, não nega isso. Quando ele fala de obras, Tiago não está falando de obras de mérito, como Paulo falava, mas o que ele está dizendo é que a fé verdadeira, a fé viva, ela é acompanhada por uma vida de obediência. Que apenas dizer que tem fé não tem nenhum valor. Até os demônios fazem isso. Mas que nós demonstramos a nossa fé obedecendo. Assim, a fé é consumada pelas obras de fato. Não há contradição aqui, apenas uma diferença de contexto. E é importante observarmos isso também. O último caso aqui, falando sobre aparentes contradições, não por causa de erros da Bíblia, da escrita da Bíblia, mas de erros de cópias. Quero pensar no caso de quando o rei Salomão construiu o templo, ele fez 2 colunas de bronze no templo. Agora, em 1 Reis 7, versículo 15, nos é dito que as colunas possuíam 18 côvados de altura. Só que se você olhar para 2 Crônicas 3, nos é dito que as colunas tinham 35 côvados de altura. Quase o dobro de altura aqui. Mas qual era a altura correta dessas colunas de bronze? Tem outros casos em que números assim são registrados com uma certa incoerência. Se você olhar, por exemplo, para Esdras capítulo 2 e Neemias 7, dois textos que estão falando sobre as pessoas que voltaram do cativeiro na Babilônia, e alguns números nessas listas não batem. Agora, será que é erro na Bíblia? Na verdade, a explicação mais provável nisso é que estamos falando de erros de copistas mesmo. E provavelmente o caso é por causa de uma dificuldade em copiar números, principalmente se dando por causa das semelhanças dos números, no caso aqui na língua hebraica. Não é tão difícil de entender. Pense como talvez você já leu a caligrafia de alguém e confundiu a maneira que a pessoa escreveu o número 5 para o número 6. Agora pense se você leu errado isso e o que era número 5 você escreveu como 6. A pessoa que vai ler a tua cópia vai ter um pequeno erro no número e isso implica muito mais em erros de copistas. Provavelmente foi o que aconteceu nesses casos em que os valores, os números, possuem divergências. Com isso, eu acho que é importante nós lidarmos com essas aparentes contradições na Bíblia. Quero colocar alguns princípios aqui para concluirmos mesmo essa aula. Primeiro, as diferenças existentes não apontam para falhas na Bíblia, mas reforçam a sua completude. Isso é muito claro no relato dos evangelhos, que Mateus nos relatou informações importantes, mas como Lucas colocou outras informações, nós temos um relato ainda mais completo. A lembrança, a informação preciosa, por exemplo, de que um daqueles ladrões se arrependeu, honrou a Jesus e recebeu a salvação de fato. Também que as contradições aparentes não prejudicam a doutrina bíblica. Nenhum dos casos que nós colocamos aqui compromete, de fato, doutrinas fundamentais da nossa fé na Bíblia. E também, quando nos depararmos com essas aparentes contradições, é necessário que nos esforcemos para conciliar os relatos.
A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus não possui erros, mas às vezes, por causa da nossa limitação humana, podemos ter dificuldades em entender essas aparentes contradições. Então vamos nos esforçar. Pense em alguns princípios para conciliar esses relatos. Vamos ler os textos paralelos, como é o caso dos evangelhos, e vamos buscar entender a harmonia que há entre eles. Também, às vezes, quando nos depararmos com uso de linguagem que gera alguma confusão, vamos aprender a diferenciar os escritos literais dos figurados, e ambos existem sim na Bíblia. E talvez um ponto fundamental nisso, um dos mais importantes, vamos sempre entender o contexto em que aquelas palavras estão sendo escritas. E com isso, o objetivo de cada autor. A palavra de Deus é perfeita e é nossa responsabilidade entendê-la da maneira que ela foi escrita. Que isso nos ajude a confiarmos mais na perfeição do que o Senhor nos deixou revelado e de ensinarmos e ajudarmos aqueles que ainda não creem. Que Deus abençoe a sua fé, que seja fortalecida de fato nessas evidências para crermos no nosso Senhor.